Olá pessoal, que Deus abençoe, olha, a sua vida e toda a sua família gloriosamente. Nós vamos estar abordando esse assunto acerca da família. Quando nós nos referimos à família, estamos falando de uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. E nós temos visto essa instituição que foi criada por Deus sendo destruído pelas brigas, pela discórdia. É o marido que não se dá bem com a esposa que não se dá bem com o marido. E quando eles enfrentam certas dificuldades, vêm os pensamentos ao contrário. Pensamentos de querer abandonar tudo, em querer pedir o divórcio, pensamento em querer entregar o seu filho e deixar à mercê deste mundo. Mas quando nós vamos ao texto sagrado, então Deus, ele nos mostra que existe uma saída. Existe como nós devemos lutar para alcançar e salvar a nossa casa. O que nós não podemos é abrir mão da nossa família, abrir mão daquele filho que é um dependente químico, abrir mão daquela esposa que de repente esteja ela, sabe, com a cabeça virada, abrir mão do marido, abrir mão dos seus familiares. E quando me refiro família, eu estou me referindo àquilo que você pode dizer assim: aqui está a minha família. Olha só o que diz o texto sagrado lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse juntamente conosco. Diz assim, ó: dando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, os amalequitas tinham dado com ímpeto. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada com fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Então se vê que quando Davi e os homens que estavam com ele, voltando de uma batalha, voltando da guerra, eles se depararam com a cidade totalmente queimada, destruída, defasada, porque os seus inimigos, eles vieram com força, eles vieram para autodestruir aquela cidade, e não só destruir a cidade, eles levaram junto deles a esposa de Davi, os seus filhos. E o que eles fizeram diante da situação? Eles começaram a chorar. Diz aqui o texto sagrado que eles choraram tanto, foram dias chorando, madrugada chorando, e as lágrimas foram tantas a tal ponto deles não terem mais força para chorar. Naquele momento, eles se entregaram àquela situação. Naquele momento, eles ficaram frágeis diante dos seus inimigos. É o que acontece nos dias de hoje. Quando você começa a enfrentar problemas com a sua família, problemas no seu casamento, problema com o filho, é problema no colégio, é problema na rua, é problema com o vício das drogas, problema com o vício do álcool, muitas das vezes você acaba no lugar de
depositar a sua fé em Deus, de se recorrer a Deus, de se colocar diante de Deus, você acaba se rendendo àquela situação, achando que a vida é assim mesmo, que você tem que realmente pedir o divórcio, que você tem que largar o seu companheiro, a sua companheira, você tem que partir para outra, enfim. Então a pessoa fica frágil, fica fraca diante dessa situação. E diz aqui o texto sagrado que ele já não sabia mais o que fazer. Porque imagina, não só Davi, ele se encontrava nessa situação, mas todo o povo. Deus entregou o povo de Israel nas mãos dele. Então, ele, além de estar enfrentando aquela situação, ele tinha que suportar, que aguentar as pessoas que estavam ao seu redor. Imagina como estava a cabeça de Davi, como ele se sentia naquele momento. Trazendo para os dias de hoje, você pode estar enfrentando a luta que for dentro da sua casa. Você pode estar vendo, cada dia que passa, a situação piorando. Mas aonde está a diferença? Aonde você deve se recorrer? O que fazer quando você se depara com qualquer situação quando se refere à família? No momento em que você olha para o teu filho e vê ele ali na dependência das drogas, olha para o teu marido, vê ele na dependência do álcool, ou vê ele um homem agressivo, um homem nervoso, é claro, a sua cabeça também fica bombardeada com pensamentos negativos, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é uma perdedora, ou o Senhor é um perdedor. Mas o que me chamou a atenção dentro dessa mensagem, você pode acompanhar aí, 1 Samuel capítulo 30, que lá no versículo 7, depois que ele enfrentou tudo, depois que ele viu a cidade destruída, que aos olhos humanos seria impossível de ser reconstruída novamente. Diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço aqui, uma estola sacerdotal. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Disse o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Então, quando ele se recorreu a Deus, quando ele não se recorreu a homem, porque no momento em que você está enfrentando lutas com a sua família e você procura ajuda no homem, muitos dizem assim: olha, faz o seguinte, separa dele, abre mão do seu filho. Não adianta você lutar por ele, ou não adianta você lutar pelo teu marido, não adianta você lutar pelo seu casamento, não adianta. Mas quando você se recorre a Deus, por isso que muitas situações, muitas coisas que você tem enfrentado, ou de repente vai enfrentar, você deve sim se recorrer a Deus. Ele perguntou para Deus: perseguirei eu o bando? É como se ele dissesse assim: será que a minha família tem jeito? Será que a minha esposa ela pode mudar? Ou o marido? Ou o filho?
Será que se eu lutar por ele, que é um dependente ou que está por detrás das grades, ou está envolvido com o mundo do crime, da marginalidade, será que se eu lutar por ele, é possível sim ele mudar o jeito de ser? Então Deus disse para Davi: persegue, porque de fato você vai alcançar e tudo você vai libertar. É o que ele está dizendo para você hoje. Não adianta você ficar murmurando, não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar olhando para trás, dizendo: ah, se eu tivesse feito diferente, será que a minha vida não estaria melhor? Será que se eu tivesse agido assim, ou eu estaria com ele, ou o meu filho estaria bem melhor? Então você não deve ficar olhando para o passado, você tem que fazer o que Deus está lhe pedindo. Persegue. É como se ele dissesse para você: luta por aquilo que é seu. A família é sua, o filho é seu, o marido é seu, a esposa é sua, a mãe é sua, é o seu pai. Luta pela tua família. Eu tenho dito isto às pessoas que têm participado das minhas reuniões. Você não pode de forma nenhuma aceitar ver a sua família se perdendo e você cruzar os braços e ficar reclamando, ficar murmurando, se indagando, ou de repente pensando assim: ah, que se eu ficar assim, vão ter compaixão de mim e eles vão mudar. Não. Você tem que deixar de reclamar, de murmurar, e você partir para cima desta situação. Você tem que lutar contra os seus inimigos. Quem são os nossos inimigos? É o mal. O mal, ele quer vencer você. É como se você fosse o canal para o sucesso da sua família. Vencendo este canal, vencendo você, a sua família vai estar à mercê do mal. Então Deus disse para Davi: persegue os seus inimigos, porque de fato você vai alcançar e tudo você vai libertar. Então está aí uma dica para semorar ao Senhor, para você que enfrenta lutas dentro da sua casa, porque não tem coisa melhor você estar dentro da sua casa e ter uma família abençoada por Deus. Não tem coisa melhor. Você sabe que você vai chegar na sua casa, você vai encontrar uma esposa de Deus, você vai encontrar um marido de Deus, você vai encontrar um filho que é de Deus. Você dorme em paz, acorda em paz. Por quê? Porque a família é uma dádiva de Deus. Família é uma instituição que Deus criou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então lute pela sua família. Eu sei que de repente você diz assim: mas, ô pastor, a minha família não é convertida. Eu imagino a luta que você enfrenta por eles não ser convertido, por eles não ter esse Deus dentro deles. Mas faz uma coisa: mostra para eles que você é diferente deles. Não se iguale às imperfeições deles. Faz a diferença. Mostra para ele que você é uma pessoa de Deus.
Aí eu dei para as pessoas que foram hoje no culto um estudo que diz assim, olha, só para encerrar, quando você conquistar o seu marido ou a sua esposa para o Senhor Jesus, os dois começam a produzir filhos espirituais. Vão servir como instrumento a fim de gerar filhos para a glória de Deus, louvor e honra ao nosso Senhor Jesus. Deus espera que a esposa venha conquistar o marido e esse vice-versa, conquistar a esposa. Ambos devem ser de Deus e o seu propósito é gerar filhos espirituais para ele. Quer dizer, se o marido é convertido, a esposa é convertida, os filhos também serão convertidos a ele. Então vamos lutar pela família. Se você precisa de ajuda, se você precisa de uma orientação, se você precisa de uma luz no fim do túnel, então entra no meu WhatsApp. Eu vou deixar o número para você. Você entre e vamos tirar suas dúvidas. Vamos orientar e fazer com que você vença as imperfeições. Porque você vencendo as imperfeições, você vai chegar onde você tanto deseja. Assim como Davi, ele obedeceu à voz de Deus, lutou, conquistou e trouxe de volta uma família abençoada. Tá bom? Vamos então juntos fazer uma oração agora. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, neste momento, meu Deus, eu oro em favor de todas as famílias. Famílias que têm enfrentado diversas lutas, mães que sofrem com os filhos que são, meu Pai, envolvidos com este mundo aí fora, com as drogas, a marginalidade, a criminalidade, esposas que vêm enfrentando lutas com seus respectivos maridos, ou vice-versa, meu Pai. E por causa de tanto sofrimento, ela não sabe o que fazer, como agir. Mas eu te peço, ó Deus, coloca a tua mão e transforma esta situação, e que este lar seja um pedaço do céu, porque não tem coisa melhor do que entrar em casa e encontrar pessoas que foram geradas pelo Senhor, meu Pai. Dá força para quem está fraco, coloca de pé quem está caído, anima o desanimado e venha dar condição para que os mesmos vença como Davi ele venceu, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Todos que creem, diga obrigado, Jesus. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Então, acredite, deposite a sua fé em Deus, porque só Ele pode lhe ajudar. Tá bom? Deus abençoe. Olha, um forte abraço e até lá.